Bom dia! Bom dia. Há muito tempo a gente não fazia uma reunião de pauta. A minha Pois é, é maior do que o habitual, porque meu filho roubou a minha webcam. Espero que dê tudo direito. Eu fui muito xingado já hoje, o que mostra a força e a autenticidade da candidatura do Bolsonaro. Eu reproduzi umas matérias da Folha de São Paulo, que faziam um levantamento, que é o que tem de ser feito, de toda a atividade legislativa do Bolsonaro, e os leitores dele, os eleitores dele, não gostam de ouvir nada. E isso, eu pessoalmente acho absolutamente fascinante essa candidatura, porque o cara cresceu, e tem mais de 20% nessa altura, sem partido, sem dinheiro. A internet dele é de verdade, não é robô. Eu vejo isso pelos xingamentos. Quer dizer, é gente de verdade, gente que tem uma devoção pela candidatura dele. Há um perigo nisso, mas é também uma demonstração de vitalidade, de autenticidade, que tem de ser levada em conta. Acho que a gente no site sempre fez isso, né? A gente sempre tratou a candidatura do Bolsonaro como algo que tinha de ser, que merecia o respeito de uma candidatura séria, forte. eu nunca subestimei a força do Bolsonaro, porque o crescimento dele é bastante consistente. Eu acho que tem alguns significados, né, a candidatura dele. Primeiro, um cansaço geral, né, de boa parte do eleitorado, mais à direita, evidentemente, com o sistema brasileiro, com os representantes do sistema, com os partidos e tudo mais, enxergam no Bolsonaro um não, né, a tudo isso que está aí, né? Um não à direita a tudo isso que está aí. É, o Bolsonaro tem a questão do... Isso também, né? O antagonista diz não a tudo isso que está Não, aí. não, sim, embora a gente não seja partidário de ninguém. É um sentimento que a gente entende, eu quero dizer. Entendemos perfeitamente. Não acho que o grande equívoco é acreditar em um novo salvador da pátria. Não haverá salvador da pátria, né? Ao estilo, mesmo que ao estilo Collor, né? Que foi o último salvador da pátria mais à direita que o Brasil teve. Teve outros à esquerda, né? Como Lula, que afundou a pátria, né? Mas o mais à direita, o último foi o Collor. Que não foi um salvador da pátria, porque não existem salvadores da pátria, e aqui eu não estou comparando Collor e Bolsonaro como na pessoa física, digamos assim. Estou comparando como fenômeno político. Oi, Cláudio. Oi. Tudo bom? Tudo bem? Agora, a candidatura dele é absolutamente legítima. A gente sempre disse aqui que é um absurdo essa história de quererem calar a boca do Bolsonaro. O Bolsonaro representa uma corrente de pensamento, uma corrente de indignação. A democracia tem que estar aberta para todo tipo de expressão, de opinião, né? E ele tem um outro significado que eu acho, eu repiso aqui, que é justamente o que você falou, do crescimento dele sem partido, sem dinheiro, que é a força das redes sociais. As redes sociais, elas vão desempenhar nas eleições de 2018, principalmente nas eleições majoritárias, uma força como jamais elas tiveram. E a tendência é que cresça essa força, né? Inclusive, a tendência é que as redes sociais, a internet, superem, né? A internet, aí eu digo também os sites e tudo mais, superem, inclusive, o poder da televisão, porque vamos lembrar, a moçada, o eleitorado mais jovem, que constitui uma parte expressiva do eleitorado brasileiro, não vê televisão, não está nem aí para propaganda e televisão. Especialmente em função do debate, né, Mário? Quer dizer, o debate ele acaba sendo travado nas redes por causa da interatividade, né? Coisa que a televisão não permite. Então, assim, tirando, com exceção dos debates, realmente, né, que é 1, 2, 3 debates, ali cada emissora faz um debate, 2 debates, no dia a dia as redes sociais permitem essa interação, as pessoas reclamam, o candidato responde, então claro. Isso acaba, quer dizer, todo o debate eleitoral acaba sendo travado nas redes. Eu não estou dizendo que a televisão não terá importância, mas a tendência é que ela tenha menos importância nesta eleição e que com o tempo ela passe a ter, de fato, uma importância bem menor do que já teve. Neste debate preliminar, quer dizer, que antecede a campanha,
propriamente dita, as redes sociais atingem as pessoas que são realmente interessadas por política. Claro. Desse ponto de vista, a autenticidade do Bolsonaro conta pontos, porque o robô vai influenciar o eleitorado que não tem interesse nisso. Você vai comprar apoio usando propaganda, usando todos os mecanismos de falsificação, de publicidade do Facebook, esse tipo de coisa, você vai lá no finzinho, nas últimas semanas, assim como comprando curtidas, com SMS, sabotando a campanha do Aécio Neves, com SMS falso. O que vai acontecer? Diogo, desculpa só, o teu som está um pouco baixo, eu acho que para você também, Mário? Tá. O som do Diogo, né, está um pouco baixo aí. Bom, mas o que eu acho é que o Bolsonaro, nesse momento, você falou do levantamento que a Folha fez, mostrando que o Bolsonaro, inúmeras vezes, votou com o PT e por uma agenda considerada intervencionista e não liberal. Eu acho que o Bolsonaro, nesse momento, ele partiu do não, é um candidato do não, né? Não ao sistema que está aí, não às pessoas que estão aí, né? E agora ele está à procura de um sim, ou seja, de uma agenda de fato positiva no sentido de dizer a que veio, né? Então, eu acho que ele está tendo, até o momento, pelas notícias que chegam, né? Ele está tendo a inteligência de ir atrás de uma agenda liberal, né? Mudando um pouco a perspectiva que ele manteve durante todos esses anos. Ainda bem, vamos né? Ver. Vamos ver, ainda bem, vamos ver. Então, assim, ele pôde sair daquele nicho que ele ocupava e alargar o consenso dele para esse quase um quarto do eleitorado que já definiu a candidatura. É gente para danar. É óbvio que é gente também que procura respostas que não sejam só pré-confeccionadas e correspondam às coisas que ele defendeu ao longo da vida. É óbvio que ele mudou, o Bolsonaro mudou. Ele tem esse movimento que você está falando, Mário, ele tende a buscar esse público que defende ideias mais liberais do ponto de vista econômico, né, em função até do eleitorado que ele não tem, né? Ele entendeu nesse momento, e a gente pôde conversar sobre isso naquela oportunidade, naquela entrevista. Quer dizer, ele entendeu que ele chegou, ele tem ali já um eleitorado garantido, né? Que compartilha ideias ali em termos até de comportamento, né? Do que ele defende, tende ali a ser mais conservador nessa área aí, defendendo família, né? Deus e tal. Ele costuma sempre nas entrevistas dele falar, né? Deus acima de tudo, Brasil acima de tudo, essa coisa toda, que é um discurso também nacionalista, né? Que atende a esse eleitorado que ele já tem. Como você fazer esse movimento, né, para buscar um eleitorado que você não tem, vamos dizer assim, é uma aventura, né? Então, um processo que você também tem que fazer com muito cuidado para não desconstruir a imagem que você já tem, né? Senão você vira um candidato, vamos dizer assim, uma incógnita, né? Essa incógnita ela favorece num primeiro momento, mas eu acho que quando chegar realmente ali na campanha mais quente, que você tem os debates entre os candidatos, os opositores, os rivais, tendem a questioná-los sobre essas posições que podem ser contraditórias, né? Que podem demonstrar talvez uma falta de segurança. Eu se fosse candidato... E isso pode ser explorado negativamente. Então, o Brasil precisa o Brasil precisa de menos Estado em muita coisa, mas muito menos Estado, né? E precisa de mais Estado onde interessa, né? Que é justamente na saúde, né? Na educação, né? Na manutenção da atividade econômica nos seus pressupostos básicos, nos seus fundamentos, né? Que permitam que as empresas cresçam, na desburocratização, né? Então, assim, eu acho que todos os candidatos vão ter que seguir um pouco por esse caminho, porque, de qualquer maneira, eu acho que mesmo os eleitores do Bolsonaro, né, eles são nacionalistas no sentido de patriotas, até a palavra que eles estão querendo usar para o novo partido.
Mas eu tendo a crer que eles não são nacionalistas, né? Nessa desvario de estatismo que a gente vem vivendo desde sempre. Eu acho que tem uma hora para todo mundo, né? Já chegaram, né, à conclusão também de que isso não funciona. Não funciona, né? O país foi saltado pelo PT e os eleitores Exato. e todos os outros que não são petistas viram que o Estado manteve uma estrutura criminosa no poder, que o Estado e as estatais foram usadas para o roubo, para a falsificação da democracia, para um golpe, de fato. Não, e a manutenção desse... Sabem disso. Então, e a manutenção desse tipo de sistema estatal que nós temos, esse peso do Estado sobre a economia, ele propicia que outros esquemas surjam, né, tão deletérios quanto os que foram criados pelo PT e pelo PMDB, seu sócio. Né? Eu vejo positivamente essa maleabilidade do Bolsonaro, inclusive o fato de ser contraditório em relação a tudo que ele defendeu agora com uma agenda liberal, mostra que a fantasia do radical que não sabe mudar de ideia é falsa. Ele é um político, ele está há 26 anos na Câmara dos Deputados, ele sabe, ele ficou no PP durante anos e anos da carreira política dele, ele sabe como funciona o negócio. E, por sorte, não é um desvairado e caiu aí do nada com uma plataforma que pode levar o país à bancarrota de um dia para o outro, reproduzindo o pior do petismo e o pior do regime militar. Então, ele já demonstrou, na prática, mudando de ideia, que não é isso aí. Vamos ver como é que procede. Eu acho que precisa. Eu acho que ele fez esse movimento. Eu acho que ele ainda precisa se consolidar nesse movimento, né? A gente até fomos os primeiros a dar essa coisa dele estar consultando pessoas aí com esse perfil liberal, pelo menos na parte de economia. Eles tá lá com um grupo, mas é uma coisa absolutamente recente. Tinha, sei lá, 3 semanas daquela entrevista que eu fiz com ele, tinha umas 3 semanas que eles tinham começado a se reunir. Então, eles se reúnem uma vez por semana, quer dizer, a gente está falando aí de 1 mês e meio, então tem um caminho longo aí para que essas ideias se consolidem na cabeça dele também, né? É o que você falou, Diogo, ele tá disposto a aprender, a abrir a cabeça para outra agenda, né? E tentar fazer com que essas agendas elas possam se juntar lá na frente. Então, de qualquer maneira, ele é não, mesmo que ele não vá para o segundo turno, que hoje é improvável, né? Ele será uma força política importante e a corrente que ele pensa e a indignação da qual ele é meio, né, de expressão, será uma muito importante, continuará sendo importante mesmo depois da eleição de 2018. É um fato novo no Brasil. E não é um fato a ser lamentado, é um fato a ser assimilado. Né? É importante que, pela primeira vez, né, a chamada direita, ou mais extremada, digamos assim, eu sei que eles também não gostam de ser chamados de extrema-direita, né? Mas, enfim, é uma designação que não tem como não usar esse termo, né? Mas é importante, ela em todos os países civilizados, né? Ela sempre existiu e tem que ter um papel, tem que fazer parte do jogo, porque existe, né? Não dá, porque existe, é simples assim, né? Repito, brotou da sociedade mesmo, é uma Exato. candidatura tão legítima que não precisou de petrolão, não precisou de fundos obscuros. Não, e veio na contramão da doutrinação aqui a sociedade brasileira é submetida a quantos anos? Né? A pelo menos 50 anos, né? Nas escolas, nas universidades, nos meios de comunicação, né? Da doutrinação de esquerda. Né? Ou seja, tem um momento de reação, um movimento de reação a isso também, né? Que é fundamental também, né? A sociedade mostrou que tem anticorpos para resistir a essa avalanche cultural também da esquerda,
e produziu um fenômeno importante. Ele está empatado praticamente com o Lula nas pesquisas. Lula deve ser impugnado e isso realmente pode prejudicar a candidatura do Bolsonaro, porque ele é a figura que, neste momento, consegue reunir toda essa expressão do voto antilulista. A gente não sabe que efeito vai ter, mas eu tendo a crer que ele vai ainda conseguir abocanhar uma bela de uma fatia do eleitorado que apoia o Lula. Do próprio Lula, né? Do próprio Lula. Então, do próprio Lula. O caminho Bolsonaro para o segundo turno talvez seja o único, neste momento, que está mais ou menos trilhado. Mais do que o próprio Lula, que pode ser... A outra novidade, se houver, né, é o Luciano Huck, né, que vem pelo centro, né, digamos assim, né? Vamos ver o que... Essa é uma candidatura diferente, é uma candidatura que vai de cima para baixo, ao contrário do Bolsonaro, que vem de baixo para cima. Sim. Uma candidatura que vem de cima para baixo. Criada para justamente tentar deter essa força, né? E o que também não tira legitimidade, porque tem ali de cima para baixo, né? Mas pode congregar muitos eleitores também. Então, eleitores, eu digo, eleitores que não são massa de manobra, né, necessariamente. Né? O mercado é um fator fundamental, porque é a grana de todo mundo. Né? Não é que seja uma invenção do mercado. O mercado precisa, o país precisa, não é o mercado. O país precisa de uma gestão da economia que seja, além de responsável, inovador. O país precisa mudar. Tudo. O mercado, a única coisa que o mercado não quer é o Lula, né? O mercado não aceita de jeito nenhum é o Lula, porque o Lula é domesticável na visão do mercado, né? E aparentemente ele já foi domesticado, felizmente. E o resto a nossa prioridade qual é? Colocar o Lula na cadeia, em segundo lugar, que a candidatura dele seja impugnada. Ele é nefasto para o país. É importante que o país se liberte desse indivíduo. A gente publicou na semana passada, né, aquela carta aos brasileiros do Bolsonaro. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de comentar aqui. Não. E teve muita gente que comparou com Lula. Tá vendo? É a mesma coisa e tal. Mas é muito diferente, né? Porque não é o sindicalista que defendia acabar com a propriedade privada, né, romper contratos. Eu nunca ouvi o Bolsonaro falando nada disso. Na verdade, ali é quase como uma reação midiática, né? Assim, ele tá reagindo ao ataque da imprensa que insiste em fazer isso aí, né? Então, essa carta aos brasileiros, aliás, do PT, né? Eu me lembro que quando o Fernando Henrique lançou a biografia dele, A Arte da Política, estava ali dito que foi uma carta escrita sob os auspícios do PSDB. Depois o Marcelo Odebrecht disse que a Carta aos Brasileiros, quem escreveu foi o Odebrecht. Talvez tenham feito ali uma dobradinha. Não há notícia de que a Carta aos Brasileiros, entre aspas, como você colocou, do Bolsonaro, nem tenha sido escrita nem por uma inteira, né, enrolada, nem por um outro partido político, né? Não deu nem tempo, né? Não deu nem tempo. Ele escreveu isso aí ali entre uma agenda e outra e você vê perfeitamente que também ela não é abrangente o suficiente, né? Ela não tem aquela... Mas não tem a preocupação, em relação ao Bolsonaro, não tem a preocupação. O mercado não tem a preocupação. Isso, não é uma reação ao mercado. É isso que eu queria dizer. A carta do Lula era uma carta ao mercado. Não, porque o Brasil estava despencando em função da expectativa do Lula. Estava despencando, as expectativas eram as piores possíveis, né? E no caso dele, não, é uma reação à imprensa que insiste em caracterizá-lo como
como um radical de ultradireita que vai enfim. Olha, bom, enfim. O Bolsonaro é justamente essa, ele não roubou. Ele está aí há 26 anos e não foi pego em nenhum escândalo. Ou pelo menos a gente não sabe ainda, né? Nenhum escândalo de corrupção até hoje. Exato, mas não até hoje não sabe. Essa é a força dele. Considerando que a Carta ao Povo Brasileiro foi escrita pelo Odebrecht com o Antônio Pallotti, a gente tem, obviamente, dois polos contrapostos, né? Uma direta oposição ao outro. E, olha, eu acho que é um momento saudável. Se a gente conseguir prender o Lula e impugnar a candidatura dele, o país pode começar a se repensar. Esse é o caminho. Com a implosão, isso a gente nem comentou, porque se tornou tão irrelevante, mas com a implosão do PSDB, esse rearranjo fica facilitado, né? Se você pensar que entre o presidente interino e o presidente de honra deve ter uns 170 anos, né? Não há nenhuma novidade a se esperar do PSDB, né? Realmente perdeu a relevância. Perdeu a relevância. E a gente tem que inventar um país diferente e tem que jogar fora o último traste, que é o Lula. Agora, o que é incrível é o aspecto psicológico, né? Que a economia é baseada em percepção, né? Eu voltei agora da França. A França, o Macron nem começou direito a fazer as reformas, sinalizou algumas, né, tal, e o país já está numa economia vibrante, os negócios estão sendo feitos, o comércio voltou a ter o mesmo dinamismo, aliás, até maior, né? O clima é outro. Então, eu imagino que o Brasil, né, se conseguir em 2018 realmente, e eu sempre sou um pouco pessimista, por uma distorção de personalidade até, mas se conseguir realmente eleger alguém que não seja deletério, que abra o país um pouco mais, que não seja corrupto, eu acho que a gente tem grande chance de recuperar esse tempo perdido todo que nós tivemos nos últimos anos, né, num período de tempo mais curto do que vem sendo projetado, né? De fato, eu espero, todo mundo espera isso. Todo mundo espera. E a primeira sinalização que o novo presidente dará é a relação dele com a Lava Jato. Acho que o fato de manter a disposição, a abertura para as investigações, não tentar abafar toda a repressão à corrupção, isso daí vai renovar o país também. Tem uma coisa, um dado importante, a gente comentou da outra vez, que assim, a gente tem um nível de abstenção de votos nulos altíssimo, né? Então, é preciso, até por parte desses candidatos, né, de quem estiver participando da política, né, estimular essa participação, né? Porque quanto menos participação, pior, menos legitimidade qualquer candidato acaba tendo, né? Enfim, e é muito ruim. As pessoas, na verdade, elas estão naquele momento em que elas estão sem perspectiva, né? E é natural, né? Depois de tantos escândalos, é natural. Fica sempre esse questionamento: não vai adiantar mudar, né? Tá aí o Temer para provar isso, né? O fato, toda essa falta de participação popular em relação a todas as denúncias do Temer também tem a ver com isso. Não, deixa o Temer aí, que se tirar vai botar outro, vai ser a mesma coisa. Então, só que isso tende a ter um efeito negativo muito grande quando você pensa em eleição, né? E isso é que é um processo também que precisa ser revertido, porque de fato não adianta. Eu lembro que quando a oposição venezuelana resolveu boicotar o processo eleitoral, ela acabou se ferrando, né? O Chávez acabou ampliando o seu poder, acabou elegendo mais gente, acabou tendo um Congresso todo na mão e virou um trator, né? Então, a não participação é a pior das opções, realmente a pior das opções, porque se você abre o flanco, deixa assim, é tudo a mesma coisa, aí quem está lá
vai saber usar isso e é isso. Duvido. O clima está muito acalorado para gerar essa apatia toda. Pelos xingamentos que eu recebo toda manhã, eu vejo... Mas essa é uma percepção, Diogo. A última eleição, as últimas eleições, o índice de abstenção foi muito alto. Foi. E já estavam... E as pesquisas mostram, né? Mostram agora, ainda né? Mas agora há uma urgência que é eliminar esse lixo do passado. E é possível que 54% que querem ver Lula na cadeia se empenhem de fato derrotar de uma vez por todas e enterrar esse apodrecimento para sempre. Né? Isso aí. Bom. Um abração. Até então tá bom. Tchau. Abração. Tchau. Boa semana. Tchau. Tchau, tchau.